Então vamos seguir dessa forma. Bom, gente, então é isso, né? Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João. Quero reforçar mais uma vez que caso você não tenha pego a sua revista, você vá lá no templo e retire, né? Muito importante. É o nosso material básico de estudo e, obviamente, junto com a palavra de Deus, né? Caso você tenha algum outro material sobre João, vai ser bênção na sua vida para que a gente possa estudar junto, né? E aí a gente tem aí esse primeiro slide. Isso aí é só uma curiosidade. Eu não sei se você sabia, mas o mais antigo fragmento que nós conhecemos, que nós temos hoje do Novo Testamento, é um fragmento do Evangelho de João, datado aí de aproximadamente 130 depois de Cristo e contém umas poucas palavras aí de João 18, 31 a 33. É esse evangelho aí do código P52, ele está num museu na Inglaterra, não é? Então, só uma curiosidade aí sobre o Evangelho de João. É interessante que ele é datado de mais ou menos aproximadamente de 130 depois de Cristo. Isso já elimina muitas controvérsias sobre aquilo que inclusive nós vamos falar, sobre de quando ele é datado, quando que isso foi escrito. Tinha gente que falava que não era o apóstolo João, foi um outro João, e já no século II depois de Cristo, ou seja, depois dos anos 100, mas pelo fato de já ter dessa forma esse fragmento e achado já no segundo século, assim, ele foi achado em 1900, né, mas os estudos entendem que é do segundo século, então com certeza ele foi escrito antes, né, então interessante isso aí, apenas uma curiosidade sobre o Evangelho, então é nele que está o fragmento mais antigo do Novo Testamento, né? O Evangelho de João, então, ao estudar as lições dessa revista, nós teremos a oportunidade de entender a mensagem desse Evangelho e como aplicar essa mensagem nas nossas vidas, né? É isso que a gente tem que pensar e refletir junto, irmãos. Eu gostava, até coloquei isso no nosso grupo de professores, né? Eu gostava bastante de uma frase que o Emanuel, o pastor Emanuel, né, o pessoal lembra, falava, né, e deve dizer até hoje, né, que os nossos ensinos, os nossos estudos, né, a maneira como eu exponho a aula, como a Ruth expõe a aula, tem que ter cheiro de terra. O que isso quer dizer? Tem que estar num nível. Tem um professor meu também da faculdade que fala assim: uma criança tem que entender, não por falta de profundidade, mas para que isso seja simples, claro, objetivo e eu consiga aplicar isso na minha vida, né? Então, com o Evangelho de João, nós queremos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Entre alguns assuntos que nós vamos conhecer, examinar, né, está lá sobre a autoridade de Cristo, sua identidade e superioridade, além de vários outros textos, como o Bom Pastor, a oração sacerdotal de Cristo. E o estudo proposto nessa revista, como eu falei logo no comecinho, é uma exposição bíblica, então é aquela que a gente vai comentando os versículos, de maneira que fique claro esses versículos na nossa mente, né? E a primeira lição, que é essa que nós estamos conversando aqui, são algumas informações, irmãos, fundamentais, extra-bíblicas, ou seja, o que é isso? Por que isso tem a ver, né? Por que isso é importante? Quando você pega a sua Bíblia, eu não sei se você tem aí na sua casa, por exemplo, uma Bíblia de estudo. Eu tenho algumas, né? E sugiro, se você não tem, é legal, é bacana comprar uma Bíblia comentada, né? Porque geralmente essas Bíblias comentadas, logo no comecinho de cada livro, ela dá exatamente isso que a gente vai fazer agora, né? Um panorama. Mas se você não tem, é para isso que serve hoje a nossa aula introdutória, para você entender o panorama, quando que foi escrito, quando que foi datado, quais são os temas teológicos importantes, como que eventualmente a gente pode dividir esse livro. E isso ajuda, porque a hora que você vai ler o texto, né, no seu dia a dia, você consegue entender melhor o que o autor quer dizer, né, sobre aquele texto, né? Conversamos ontem, a gente tem mantido aí reuniões de professores todo sábado com o irmão Fernando, né? E foi algo que eu comentei, que é um entendimento de todos, né? Muitas vezes, quando se pega um versículo isolado da Bíblia, irmãos, é aí que se comete muitos equívocos.
E a gente tem que tomar cuidado com isso, em pegar um versículo do nada, interpretar aquilo de uma forma que não tem nada a ver com o texto, com o contexto e com aquilo que o autor quis dizer. Então, por isso que é legal ter esse panorama, né, sobre o Evangelho, né, sobre essa nossa primeira lição. E é isso que nós vamos começar aqui hoje, certo? Posto isso, abrindo a cena, e eu uso bastante, por isso que eu disse, eu uso as minhas aulas, vocês devem lembrar, é muito parecido com a revista, assim, a estrutura é exatamente igual, né? Eventualmente eu pego aqui meus livros de consulta e acrescento alguma coisa que possa ajudar na compreensão. Então essa estrutura aí, abrindo a cena, é exatamente o nosso primeiro tópico da lição. E ele... que eu tava já na lição, deixa eu virar aqui, ó, só para vocês verem, ó. Quando vocês têm a revista, tem lá, abrindo a cena. E eu vou seguindo essa estrutura, versículo-chave, alvo da lição, tá bom? Então, peguem a revista, né, e de verdade eu espero que o Espírito Santo desperte cada um de nós para estudar e manter um compromisso de estudar e conhecer mais esse evangelho. Tenho certeza que vai ser bênção na minha vida, na vida dos irmãos. Mas esse abrindo a cena aí, ele traz esse versículo chave, né? O versículo chave do evangelho. Qual seria? João 20:31, que diz: mas estes foram escritos, esses o quê, né? É que aí é o complemento do versículo 30. Esses milagres, né? Todos esses acontecimentos. Esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse é o versículo chave, meus irmãos, porque esse é o propósito de João ter escrito o livro. Né? Nós vamos ver isso mais para frente. É o propósito, é o objetivo, era produzir fé, era aumentar a fé do público-alvo a quem João escreve. E aí nós temos aí o alvo da lição, dessa lição de hoje. Ao estudar essa lição, você vai perceber o modo peculiar como o Evangelho de João testemunhou acerca do Verbo encarnado, né? Ou seja, acerca de Jesus. Quando nós entrarmos no capítulo 1, irmãos, é fantástico, né? Eu recomendo que você tenha esse tempo de leitura durante essa semana, leia o capítulo 1, divide lá quantos versículos tem no capítulo 1, pela quantidade de dias, você vai ler 5, talvez 10 versículos, e vai ser, e talvez muito menos que isso, mas vai ser bênção na sua vida. E aí a gente vai depois entrar no texto, né? Os objetivos da lição de hoje, né? Então, saber, entender o propósito, as circunstâncias, a estrutura e a importância do Evangelho de João. Sentir, reconhecer em amor a obra grandiosa da salvação em Cristo. E, baseado em tudo isso, a partir do momento que você sabe, né, que você conhece, que você sente, o que a gente tem que fazer? Tem que agir, tem que ter prática, né? Então, é buscar lições práticas dentro desse evangelho na minha vida, né? E aí a gente, até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? É que a única maneira de você evangelizar é primeiro mostrar o livro de João para a pessoa dá uma lida, aquele tipo livrinho. Aquele livrinho que tinha em cores, né, do Evangelho de João. Você lembra, Flávio? Lembro. Legal, E aquilo lá mostrar quem é realmente Jesus. Porque os legal. três evangelhos é um pouco mais da profecia, é um pouco mais técnico, entendeu? Aham. Mas Jesus fala sobre a vida dele, é o primeiro passo para você evangelizar. Ótimo. Eu fiz essa pergunta exatamente nesse momento, Flávio, porque nós vamos ver o que alguns grandes estudiosos, grandes teólogos, grandes pastores já falaram sobre o Evangelho de João. E o primeiro deles é o William Hendricks. É um pastor americano, tem vários livros sobre educação cristã, inclusive, muito bons, né? Já escreveu vários livros. E ele diz, né, o Evangelho de João é o livro mais maravilhoso já escrito. Uma opinião dele aí. Para Brodus David Hale, ele diz: nenhum outro livro levou tantas pessoas a Cristo
e inspirou tantos a segui-lo e a servi-lo. Muito parecido aí com o que você acabou de dizer, Flávio. E o Bruce, também um grande erudito, ele diz assim, explica que João conferiu a máxima importância à verdade eterna, que é Jesus, né? E aí João Calvino, também você já deve ter ouvido falar, ele costumava dizer que este evangelho é uma chave que abre a porta para a compreensão dos outros, pois quem quiser entender o poder de Cristo, como aqui notavelmente retratado, prontamente desejará ler com proveito o que os outros relatam acerca do Redentor que se manifestou. E o Ryle, né, um bispo da Igreja da Inglaterra, ele dizia assim: os assuntos que são peculiares a esse evangelho estão entre as possessões mais preciosas da Igreja de Cristo. Então, uma primeira aplicação aqui para nós, né? O que a gente quer motivar você com os estudos do Evangelho de João? Para aqueles que desejam saber mais sobre Jesus e servir a Deus com excelência, este é o melhor ponto de partida. Irmãos, nós finalizamos os nossos estudos em Efésios e ali tem bastante coisa sobre as bênçãos do Senhor para nós, né? Lembra que o livro a gente divide ele em dois, o primeiro até o terceiro capítulo e depois do quarto até o sexto. Então a gente entende tudo que nós podemos nos apropriar da parte de Deus e entendemos essa mensagem, o Espírito Santo que habita em nós, as bênçãos celestiais em Cristo que nós já temos, né? Então nós conhecemos isso. Nós vemos ali qual é a nossa obrigação, então, diante disso, a partir do 4, 5, 6, né? Do livro de Efésios. E agora, irmãos, nós vamos estudar sobre Cristo, né? O Evangelho de João vai nos ajudar a entender quem é esse Cristo, quem é esse Deus, né? A quem nós servimos. E, com certeza, o objetivo desse estudo é isso, é que nós nos derramemos, nos quebrantemos diante do Senhor a partir do momento em que nós possamos conhecê-lo melhor, né? E assim servir Ele com excelência. Esse é um objetivo meu mesmo, né? Ao estudar com vocês, e que seja esse o seu objetivo também, porque nós vamos estudar juntos, né? Eu vou lendo as lições na semana que antecede a aula, então eu vou conhecer junto com vocês. E o objetivo é passar isso para que a gente possa crescer junto, né? Vamos entrar agora em algumas das características básicas do Evangelho, né? Autoria o apóstolo João, que é irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus, você pode ver isso lá em Marcos, capítulo 5. Ele foi uma testemunha ocular de Cristo, né? No próprio Evangelho de João, em 21, 24, né? Ou ali em 1 João, que foi ele também que escreveu, no capítulo 1, de 1 a 4. Depois ele foi, inclusive, comissionado para cuidar da mamãe de Jesus depois da crucificação. Ele apareceu depois da ressurreição de Jesus com Pedro em Jerusalém. Ele foi encontrado ao lado de Pedro no Sinédrio, né? Nós vemos isso lá em Atos. Foi enviado de Jerusalém até Samaria, também nós vemos em Atos. E é o mesmo João que recebeu a visão na ilha de Patmos, ou seja, que escreveu ali o Apocalipse. E também o autor das 3 epístolas, né? Meus irmãos, se você pega os livros de comentário bíblico, de panorama do Novo Testamento, existem diversas outras possibilidades, teorias, que isso vai surgindo ao longo do tempo. Os críticos bíblicos, né, ficam, vamos dizer assim, revirando algumas coisas para ver se acham algum erro ou algum defeito. Mas os pais da igreja, né, ou seja, aqueles que são eruditos, a visão conservadora é que foi João, e é isso que eu creio, e é isso que a gente entende, né? Então foi João o apóstolo, tá bom? Datação, aqui também pode haver algumas, não é divergências, né, mas tudo nos livros da Bíblia, irmãos,
Tudo é segundo a tradição, né? Porque ninguém escreve ali, ó, a não ser Paulo, né? Ele escrevia em várias das suas cartas, eu, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Paulo e etc. Os evangelhos não têm isso. E João não é diferente, né? Ele não fala assim, eu, João, na data tal, antes de Cristo, escrevo este evangelho. Não tem isso. Muito interessante dizer sobre isso que vocês já devem ter ouvido falar sobre os livros apócrifos. Que livros são esses? São os livros que não entraram no cânon. O que é o cânon? É a Bíblia Sagrada, né? Muito desses apócrifos eles foram escritos no século II, no século III, né? E eles vêm com essa informação. Eu, tal pessoa, por exemplo, um dos 12 apóstolos, por exemplo, eu, Tomé, tenho o Evangelho de Tomé, e o apócrifo, se alguém um dia quiser ler, mas ele não entrou, ele não é dado como inspirado por Deus. Eu, Tomé, na data tal, então, por que eles trazem essa informação? Isso é muito interessante. Aquilo que é inspirado por Deus, irmãos, aquilo que é inspirado por Deus, pensem nisso. Não tem a necessidade, isso não era culturalmente normal naquela época em que as coisas eram escritas. Isso é muito comum para nós hoje, quando eu faço meu trabalho de faculdade lá, eu coloco o meu nome, eu coloco a data, eu coloco para o professor qual que é a matéria, né? Isso é uma necessidade da nossa cultura. Naquela época não tinha essa necessidade, né? Então isso é importante, assim, tudo aquilo que é inspirado por Deus que você olha ali na Bíblia, muito desses escritos, da nossa palavra de Deus, não tem a exatidão na data, a exatidão do autor, mas pela tradição, ou seja, por exemplo, João morreu, ele tinha um discípulo, esse discípulo falou sobre João e falou que João escreveu, né? Isso a gente vai vendo também nos estudos aí dos livros que a gente pode consultar. O Renan, Oi, me permita uma colocação até duas. De dizer assim que João também esteve presente lá em Éfeso, né? Que nós acabamos de ver. Sim. Ele foi um dos que conviveu ali naquela cidade, com aquela igreja, com aqueles irmãos, né? Sim. É importante também de colocar, só para que a gente emende uma coisa com a outra, né? Que não está conectado, né? Então, falando sobre a datação, é isso, olha só. Assim como alguns outros livros da Bíblia, é bastante difícil definir essa data, né? Entretanto, é razoável pensar que tanto o Evangelho, como as Epístolas e o Apocalipse foram escritos próximos da década de 90, enquanto João se encontrava exilado na ilha de Patmos. Agora aqui, irmãos, é muito interessante, porque isso não está fechado. Quando eu falo que não está fechado, é porque a nossa revista... e alguns comentários que eu achei falam nessa mesma ideia, ou seja, que João já estava exilado em Patmos, naquela ilha grega, né? Quando ele escreveu o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Inclusive, ó, isso que a Ruth comentou, eu trouxe aqui. Ó, de acordo com a tradição cristã, João empregou os últimos anos de sua vida em Éfeso, onde desempenhou um ministério de pregação e ensino, como também escrevendo. Essas imagens que vocês estão olhando aí, elas são as ruínas da Basílica de São João, que existia, né, na cidade de Éfeso. Depois que ele sai de Éfeso, ele vai, por amor ao Evangelho de Cristo, ele vai para o exílio, né? Ele é preso numa ilha de Patmos, que existe até hoje, uma ilha grega. Dizem inclusive que é aqui, ó, essa caverna, né, que hoje é toda estruturada para você entrar, claro que não era bonitinha desse jeito, mas é aqui aqui dentro, né, tinha outras fotos, né, mas só para a gente ter ideia mesmo, aqui é a ilha, né, Então, depois que ele sai de Éfeso, ele parte para o exílio em Patmos, durante o governo de Domiciano, e seu evangelho parece pressupor um conhecimento da tradição sinótica. Vocês lembram que são os evangelhos sinóticos? Quais são? Quem pode falar, sem ser a Ruth? Vou dar 1 minuto, senão eu falo, vai, para a gente não passar muita vergonha. O que é o evangelho? Quais são os evangelhos sinóticos? Tá bom, eu vou falar, vai, né? Isso, Elise, é isso aí. É aqueles que são muito semelhantes, né? O evangelho de João, embora seja um evangelho, ele não é um evangelho sinótico. Inclusive, a gente vai ver, isso eu coloquei aqui,
dos evangelhos sinóticos, João só escreve 10%, sendo que 90% do conteúdo do evangelho de João não é relatado nos outros evangelhos. Olha a preciosidade que nós temos aqui e que nós vamos estudar, ok? Então, é por isso, inclusive, que muito provavelmente esses 90% a mais é algo que João entendeu que fosse necessário escrever além do que já estava escrito. Por isso entendemos que o evangelho de João vem depois. Ele escreve depois. Ele é o último apóstolo a morrer, inclusive, né? Seu evangelho parece então pressupor um conhecimento da tradição sinótica, ou seja, dos evangelhos sinóticos, né? Como disse a Eliza, Mateus, Marcos e Lucas, e por isso deve então ser colocado no fim da série, possivelmente datado aí entre os anos 80 e 90, mais ou menos. E isso quer dizer quando provavelmente João já estava exilado em Patmos, ok? Agora, eu queria dizer que muitos, e não é incomum, né, vários outros comentários bíblicos vão dizer que João escreveu o Evangelho de João ainda em Éfeso, quando ele era pastor aí dessa igreja, né? Ele foi pastor em Éfeso, pregador, bispo, né? Apóstolo João, aliás, vamos manter apóstolo, né? Apóstolo de João, como apóstolo João, né? Discípulo de Jesus, testemunho ocular de Jesus Cristo, e ele praticamente termina o seu ministério na cidade de Éfeso e depois ele vai para o exílio, ele vai preso, tá? Então, por isso que eu quis trazer isso, porque a datação todo mundo entende ali que é depois que o templo de Jerusalém é destruído, ou seja, nos anos 70 depois de Cristo, quando Cristo já tinha ascendido em glória, né? E aí nos anos 70 mais ou menos o templo é destruído, João ainda está vivo, então quanto à data, em geral todo mundo pensa da mesma forma, entre 80, 90, 95, né, do primeiro século. Agora só fica essa divergência se foi em Éfeso ou se foi já em Patmos, quando também ele escreveu o Apocalipse e as 3 epístolas, né? 1ª, 2ª e 3ª João. Não dá para saber, irmãos, mas isso não é nada que vai mudar o conteúdo da mensagem, basicamente é só curiosidade mesmo, tá bom? Para que você saiba também sobre o ministério de João. Destinatários a mesma coisa, é igualmente difícil definir com exatidão esses destinatários, ou seja, para quem foi escrito. Foi escrito para a igreja, né? É provável que João tivesse em mente o público cristão que se encontrava na Ásia Menor, mesmo destino das cartas do Apocalipse. O livro parece sugerir que o alvo de João era uma audiência mista, já de judeus e gentios. Eu li alguns comentários que ele vai dizer que já é uma segunda geração de cristãos, né? Imagine ali, como a gente está dizendo, se a gente está mais ou menos em 90 depois de Cristo, né? Já é mesmo uma segunda geração, ou seja, já não existia tanto, vamos dizer assim, uma distinção. Eu sou um judeu convertido ao cristianismo, eu sou um gentil, ou seja, que não era judeu e se converteu ao cristianismo. Não existia essa disputa, quem que era melhor, porque a gente vê isso, por exemplo, Paulo escrevendo e exortando para que não haja essa disputa em alguma das suas cartas. João já não se importa com isso, então era uma audiência mista para todos os povos ali, né? E aí vamos entrar na parte de conteúdo e mensagem. Essas características básicas é isso: autor, data, quando que foi escrito, onde que ele estava, né? E aí vamos entrar aí um pouquinho mais qual que é o conteúdo, qual que é a mensagem, o que João quer dizer, o que ele quer afirmar, o que ele quer provocar, quando ele provocar no bom sentido, né? Despertar as pessoas que estão lendo o seu evangelho, o que ele quer com isso, né? Então, o mesmo bispo, né, da Inglaterra que a gente comentou, o Ryle, né, ele é bastante conhecido, tem muito livro bom também, né, esse autor, falecido já, né, mas muito livro bom. Ele afirma o seguinte: João contém muitos fatos que os outros omitem, ou seja, os outros são os evangelhos sinóticos, e também omite muitos que os outros contêm, né? Exceto pelos fatos essenciais sobre o ministério, morte e ressurreição de Cristo, repetidos nos 4 evangelhos,
João parece tentar resgatar e registrar uma série de informações omitidas pelos outros evangelistas, a fim de preservar com maior amplitude possível a história da redenção. O que mais nós temos aqui? Olha só, sobre a singularidade do texto, né? Aí lá em João 19:35, aquele que viu isso dá testemunho, ou seja, João viu, né, e está testemunhando. E o testemunho dele é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vocês creiam. Então, essa é a testemunha ocular. Podemos dizer que na mente de João havia fatos da história da redenção que, naquele momento, talvez só ele soubesse. Daí a urgência, a necessidade de registrar tal testemunho público, né? A obra de João não traz apresentação ou introdução, mas é motivada por um objetivo: que os homens saibam que Cristo é a manifestação visível e encarnada do Deus eterno para a salvação de todo aquele que crê. Então aí tem um quadrinho, né? O João expressa sua motivação com o objetivo da salvação dos perdidos. E a evidencia o sentido literário, a defesa da divindade de Cristo. São dois aspectos de um propósito: anunciar a boa nova da salvação e defender a divindade de Cristo, ambos para a glória de Deus. Vou ler esse João para hoje, depois eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? João para hoje, considerando o duplo aspecto do evangelho, ou seja, duplo aspecto, anunciar a boa nova de salvação e defender a divindade de Cristo, você entende a importância dessa doutrina e é capaz de defendê-la? Deixa eu ver se eu faço assim, eu vejo vocês. Eu não sei o que vocês estão vendo aqui da minha tela, mas enfim. Irmãos, João é um evangelho no qual a gente consegue embasamento, e isso nós vamos ver inclusive na lição 1, na próxima lição, sobre a doutrina da Trindade. Porque esse termo Trindade não aparece em nenhum momento na Bíblia. Doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Isso não aparece, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, né? Mas nós, como evangélicos, protestantes de uma igreja batista, nós cremos na Trindade, no Deus Pai, no Deus Filho e no Espírito Santo, e que ambos são iguais, e que ambos têm o mesmo poder, e que não há distinção de poder, inclusive, eventualmente de funções, mas que, como a gente fala, é 3 em 1 e 1 em 3. É no Evangelho de João que a gente consegue mais basear essa doutrina. E parece uma bobeirinha, irmãos, né? Às vezes a gente está tão acostumado com tudo isso, em ouvir sobre isso, mas explica para alguém aí na rua que Jesus era Deus, que um homem era Deus e estava andando aqui sobre a terra. Explica para alguém que o Espírito Santo desse Deus Todo-Poderoso habita dentro de você. Como que você explica tudo isso? Já parou para pensar? Explica para alguém que Jesus, Deus, nasceu de um corpo humano imperfeito, pecador, né? Como que Deus entrou dentro de um corpo pecador, no caso de Maria, embora fosse virgem? Como que isso acontece, né? Então, tudo isso nós conseguimos também identificar no Evangelho de João, e nós vamos tratar disso. Então, como eu disse para vocês, às vezes parece uma bobeirinha, a gente está tão acostumado em falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas explica para alguém que é cético na rua, que fala assim, eu nem acredito e nem desacredito. Imagina, um Deus andar na rua, né? Marcos vai também trabalhar muito isso, o Evangelho de Marcos. Ele era totalmente Deus, totalmente homem, né? Mas o Evangelho de João a gente vai ver bastante isso. Vamos voltar aqui. Já estão vendo minha tela de novo? Então tá bom. Então esse é um dos objetivos, né? É capaz de defender essa doutrina, a doutrina da Trindade. Antes de voltar aqui, irmãos, como eu disse, já são 10 para as 10, a gente está no slide 21, tem 35. Talvez a gente pare por aqui hoje, depois a gente entre no conteúdo da mensagem. Mas eu queria pensar com os irmãos sobre um aspecto. Deixa eu até parar minha apresentação aqui que eu quero ver melhor vocês. Eu queria pensar com os irmãos sobre um aspecto que às vezes parece chover no molhado, mas o que pode produzir em nós
a conhecer mais Jesus. Eu digo, por que isso é importante, né? Será que vai ser algo meio prolixo, ou seja, algo meio repetitivo? Ou será que eu preciso conhecer coisas novas sobre Cristo? E o que isso talvez vai produzir na minha mente, no meu coração? Queria que você pensasse sobre isso, porque é isso que nós vamos estudar no Evangelho de João, né? Aqui no conteúdo da mensagem, né? Ainda está no conteúdo da mensagem. Deixa eu ver, tem mais conteúdo da mensagem. Eu já comecei o conteúdo da mensagem, depois vem objetivos e propostas. Eu só vou compartilhar mais 2 slides e a gente para por aqui hoje. Deixa eu compartilhar de novo aqui, peraí. Eu falei que ia parar, né? Deixa eu pegar de novo aqui. Que só tem 2 slides desse mesmo conteúdo. A gente viu... nós vimos autoria, data, né? Público-alvo, destinatários, conteúdo e mensagem. E ainda tem mais esse de conteúdo e mensagem, ó, só para a gente finalizar essa parte. Muitas curas, exorcismos e atos de poder, dos quais os evangelhos sinóticos estão repletos, não se encontram em João. Em troca, ele fornece atos e discursos de Jesus que os sinóticos não relatam. Isso é do comentário Esperança, não tem na sua revista. Como eu disse para vocês, 90% do texto de João não se encontra no livro Sinóticos. Outra coisa aqui do comentário histórico-cultural da Bíblia, do Kinner, né, da Vida Nova, diz assim: uma das ênfases do 4º evangelho, o evangelho de João, está associado à lei e à palavra de Deus. Olha isso que legal. Para os fariseus, a lei de Deus apoiava suas posições. Eles eram daquele jeito que não, aqui ó, baseado na palavra de Deus. Agora João, ele está colocando um ponto de transição entre o que era antigo e o que era novo, né? A gente viu isso inclusive na nossa reunião ontem dos professores. João, contudo, enfatiza que o próprio Jesus é a palavra de Deus e o mensageiro designado pelo Pai, e que rejeitá-lo significa, então, rejeitar o Pai. Então, só mais essa parte do conteúdo e mensagem. E depois, na semana que vem, nós vamos entrar aqui, irmãos, ó, em propósito, tá bom? A estrutura do livro, ó, tem mais algumas coisas para falar sobre a estrutura desse livro. Aqui, ó, tem bastante coisa ainda para falar. E depois a gente chega na nossa conclusão, tá bom? A gente então parou aqui no slide de conteúdo e mensagem. Deixa eu parar de apresentar aqui. E depois a gente, na semana que vem, entra na outra parte. Mas eu queria, irmãos, que vocês pensassem e refletissem o que conhecer mais ao Senhor Jesus pode produzir na sua vida. Por que isso, irmãos? Porque muitas vezes as coisas do mundo nos tomam muito a atenção, nos chamam muito a atenção, ou às vezes fazem com que nós desviemos o foco do nosso propósito de vida, que é viver para a glória de Deus. Nós, quando às vezes por algum momento da nossa vida a gente desvia do foco, que é viver para a glória de Deus, que é viver para agradar a Deus, né? E nós fazemos isso através do nosso conhecimento de Deus, do nosso conhecimento de Jesus Cristo. Quando nós deixamos isso às vezes de lado, nós começamos com as nossas frustrações, com as nossas tristezas, com as nossas murmurações talvez, porque nós estamos focados nas coisas do mundo, nos problemas do mundo, como que eu vou pagar uma conta amanhã, como que eu vou resolver aquele problema que eu preciso resolver, como que eu vou lidar com aquela situação da minha família, como que eu vou conseguir o meu próximo objetivo de carreira, como que eu vou alcançar o meu objetivo de ter determinado bem material. Então, são várias coisas que vão invadindo a nossa mente e o nosso coração,
de maneira que às vezes essas coisas nos pressionam tanto, nos enchem o ombro, né? Parece que a gente está sobrecarregado com tantas coisas, e talvez é porque muitas vezes eu e você, a gente está com um foco desviado. O nosso foco, a partir do momento que nós confessamos o Senhor Jesus Cristo, é viver para a glória de Deus. É por isso, irmãos, que é importante que eu e você conheça mais sobre o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos seguir nos estudos do Evangelho de João. Eu quero que você se sinta motivado para isso. Queria ouvir vocês para que depois nós possamos orar. Queria que vocês estivessem motivados. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mencionar. Ou então nós simplesmente vamos orar e encerrar a aula de hoje. Eu vou falar uma coisa. Jesus sabia conversar. Jesus conversava com cada pessoa de uma maneira diferente, sem agredir a pessoa. Amém. Só ele agredia, às vezes, quando era fariseu, essas coisas, ele usava um pouco de dureza. Amém. É só isso. Beleza. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Você ainda fala bem menos do que eu, porque você está cumprindo o horário aí bonitinho. Eu sempre atravessava as 10 horas. É que agora a gente vai ter 2 aulas, Ruth. Estou aproveitando desse benefício aí. Isso aí. Mas que bom, eu fico feliz, gostei bastante. Que nós temos um desafio aí de aprender mais do Senhor, né? Quem pensa que, eu já li João, não preciso ler de novo, não preciso estudar, engano, né? Porque tem muita coisa nova. Como o Renan falou, a gente está tendo reuniões de professores e está acontecendo assim um descortinar de um novo conhecimento que sempre estava lá em João. Então, é o desafio, eu digo a vocês, um desafio maravilhoso que a gente tem nesse estudo aqui. Então, não deixe de estar aqui, de estar lendo, sabe? De buscar em Deus, que Ele vai nos mostrando o que Ele quer nos dizer a mais aqui em João. Amém. Amém. Elaise, você ia comentar alguma coisa? Apenas que a Ruth falou mais ou menos o que eu ia dizer. A gente não cansa de aprender já com coisas que a gente pensa que já viu, mas tem muito mais para extrair. E muito obrigada, está muito boa a aula. Amém. Teve todas, né? Mas hoje o João, que a gente conhece tanto, não conhece nada. É muito bom. Amém. Vou orar para a gente encerrar aí, tá bom? Estamos no limite do tempo e domingo que vem a gente continua. Santo Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estar juntos nesse grupo, ó Deus, crescendo no conhecimento do Senhor, ó Deus, que o Senhor desperte cada um de nós a manter esse compromisso, a estar junto, a orar junto, Deus, a dividir, ó Deus, as nossas lutas, as nossas vitórias, e Deus, que através do Evangelho de João possamos conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo, e que isso faça com que nós possamos servir melhor o Senhor, ser discípulos fiéis do Senhor, testemunhar do Senhor, ó Deus. Senhor, aumenta na nossa mente, no nosso coração a fé, ó Pai, para que possamos, com ousadia e com coragem, testemunhar do Senhor até para as pessoas que não te conhecem ou que ainda não confessaram o Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Desperta o nosso coração, ó Deus, nós entregamos também todas as nossas lutas, ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, a luta e o que cada um tem passado aqui. Eu peço ao Senhor que o Senhor interfira, ó Deus, que o Senhor venha a trabalhar nessas questões, ó Deus, para que possamos glorificar o seu nome, ó Pai, para que possamos, mesmo sem entender, glorificar o seu nome, ó Deus, e que nada desse mundo venha a atrapalhar as nossas reuniões dominicais, que possamos estar juntos e crescer juntos, ó Deus.
Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Esteja conosco no decorrer desse dia, com o nosso culto que teremos logo mais. Abençoe a vida do pastor Nelson, do Wesley e de cada líder da nossa igreja, ó Deus, de cada ministério, ó Pai, que possamos juntos, ó Deus, como igreja, crescer no conhecimento do Senhor. Que o Teu Espírito Santo abunde em nossos corações, para que as pessoas possam ver o Senhor Jesus através das nossas vidas, ó Deus. Obrigado por tudo, abençoe cada irmão que está aqui. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Eu espero todos no próximo domingo, tá bom? Amém. Deus seja louvado. Só um Grande detalhe. abraço. Todo mundo também no bate-papo, sexta-feira, às 21 horas. É isso aí, com certeza. Um abraço, irmãos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia.